Irachamaçê, meu povo, muito bom dia. Bora para mais uma caminhada. E hoje eu vou falar sobre por que você para de crescer. Você já teve essa sensação que você está vindo numa boa, você está vindo numa linha assim, que você está crescendo, você está ficando melhor, você está alcançando resultados maiores. De repente você chega num platô, num teto. E aí você para de crescer. Então, vou te explicar um pouquinho do porquê que isso acontece normalmente. Vou te explicar como que a gente pode desbloquear esse crescimento, porque afinal está tudo aqui dentro da nossa cabeça. E sim, eu sei que a economia influencia, sei que o ambiente influencia, só que quem manda na economia que a gente vive, quem manda no ambiente que a gente está, é a nossa cabeça. Eu vou te mostrar como que você pode destravar isso, tá bom? Então, fica aqui comigo nesse vídeo. Se você é novo aqui no nosso canal Sandjolen Aulas, seja bem-vindo. Está chegando um monte de gente aí nova no canal. E basicamente o que eu estou fazendo, eu tenho esse quadro aqui do Caminhada. Essa aqui é a nossa 13ª edição. E basicamente eu venho fazendo caminhadas de manhã. Estou aqui, ó, no processo aqui daquela emagrecidinha pós-viagem, né? Tá foda, viajei um montão, engordei uns quilos aí. E nessas caminhadas eu pensei, por que não? A gente poder conversar junto, como se a gente estivesse caminhando aqui juntos. Então, esse é o nosso quadro que eu estou fazendo aí de 3 a 4 vezes por semana, para a gente poder trocar uma ideia. Quem sabe você pode ter grandes insights, grandes sacadas aí, tá bom? Eu sou Sandjolen, eu já trabalho com desenvolvimento humano tem mais de 2 décadas, são 22 anos aí ensinando, viajando o mundo, já escrevi livro, já trabalhei com os maiores do meu mercado aí no mundo e moro aqui nos Estados Unidos, já tem quase 5 anos e nessa jornada aqui quero poder compartilhar com você boas ideias aí para você sair melhor, tá bom? Já também falar que tem um link aqui embaixo que é o link do acelerador de autoridade. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, onde a gente fala sobre como você pode destravar seu medo de produzir conteúdo e vender mais na internet, até fazer com que você se torne aí muito bom nisso e ganhe dinheiro com isso e ajude pessoas e faça o que você quiser. Afinal de contas, né? Se você não sabe usar as redes sociais, você está para trás, tem link aqui, vem participar, vem conhecer, porque a comunidade é muito legal. Vamos lá. Eu estava estudando umas coisas legais e eu dei de cara com um conceito que eu achei bem curioso e eu falei assim, uau, eu preciso trazer isso aqui pro nossa caminhada. E esse conceito assim, ele funciona para a gente entender como que a nossa mente trava nosso crescimento, ok? Existe um cara, um educador canadense, o nome dele era Lawrence Peter, e basicamente o que ele fez, ele começou a estudar. Por que alguns alunos iam bem e depois paravam? Por que alguns empregados eles chegavam num ponto onde eles paravam de crescer? Ele desenvolveu o princípio de Peter, ou Peter Principle, que basicamente determina até onde uma pessoa consegue crescer na carreira dela, crescer nos negócios. Isso, quando ele desenvolveu isso, foi muito bem recebido e isso se tornou uma referência para várias empresas. Várias empresas começaram a usar esse princípio no processo de contratação e de como fazer para a pessoa ser ali, subir de cargo ou não. E é muito legal porque tem tudo a ver com um mundo um pouco antigo e a gente vai pegar e vai fazer um apanhado para como que a gente pode aproveitar isso para o mundo de hoje, tá? Então, o que diz o princípio de Peter? Uma pessoa, ela cresce dentro de uma empresa até o ponto, de acordo com a habilidade dela, de acordo com a capacidade dela, de acordo com a competência dela. Então, se ela não sabe uma habilidade, ela aprende. Se ela não tem competência, ela vai e desenvolve. Só que existe uma hora que ela chega no máximo. Que hora é essa? É quando ela descobre um nível onde ela não tem mais competência. E geralmente as pessoas elas param nesse nível, onde ela chega num andar, vamos dizer assim, que ali é o limite da competência dela. E a partir dali ela passa a ser incompetente, ela não tem competência o suficiente para cumprir aquelas coisas. Quando ela chega nesse nível, ela para e fica naquele cargo por anos e às vezes pode ser desligado ou simplesmente continua ali.
E isso daí é muito interessante, porque se você parar para pensar, você aí provavelmente faz coisas na sua vida há muitos anos, você tem um emprego, você tem um negócio, e meio que, tecnicamente, tá? Se você fosse mais competente do que o que você está fazendo agora, você teria subido de nível, estaria num nível acima. Teria crescido o seu business, teria sido promovido e tudo mais. Mas você parou aí, porque isso aí dá um match, equaliza o seu nível de incompetência. Tudo bem até então? Qual que é o ponto? Muito legal, o princípio de Peter é fundamental para a época que foi desenvolvido, falando do século passado. Só que hoje a gente está num mundo onde você tem acesso à informação na ponta dos dedos, onde você tem curso, você tem treinamento, você não precisa ir para uma faculdade, fazer X anos de formação, gastar centenas de milhares de reais para aprender uma habilidade nova. Você consegue entrar num vídeo do YouTube e aprender um negócio novo, comprar um livro que você clica e chega na sua casa. Você tem acesso à informação muito mais facilitado hoje em dia, que não era igual antigamente. Antigamente, se alguém não te ensinasse, você teria que ir numa biblioteca, procurar, os livros não eram tão que nem hoje, que tem livro para tudo, outro universo. O que é o ponto aqui? É que eu acredito que o princípio de Peter hoje, ele foi substituído. Qual foi a substituição dele? Hoje, o limite que você cresce tem a ver com até quanto você aguenta fazer sem travar de medo. É isso que eu quero trazer aqui. Qual é o limite do que você faz onde o seu pavor, seu medo, seu desespero não te trava e faz você não conseguir crescer mais, faz você não conseguir continuar, faz você não conseguir mais dar o próximo passo. É isso que eu acredito. Então, o nosso limite de crescimento na vida, ele tem a ver com essa sensação, que é um estado emocional, do medo. O medo. Quanto de medo você suporta? Quanto de medo você consegue dar conta? Como que você consegue ultrapassar seus medos? O medo hoje, ele substituiu o que antes era a ignorância. Porque hoje, ou incompetência, né? Porque hoje qualquer pessoa com acesso à internet consegue desenvolver a capacidade e conhecimento em uma área específica. Se você tiver o mínimo de vontade de fazer e de interesse genuíno de pôr horas para aprender alguma coisa, você pode, você consegue. O problema hoje é dentro da cabeça. Então o medo hoje, ele trava. Não que antes não travasse, tá? Mas hoje ele ficou mais visível. Porque você pode ter acesso à informação, cara. Você pode mergulhar hoje numa pesquisa aí na internet e descobrir tanta coisa. Mas e o medo? Como que você destrava? Quantas vezes você vê as pessoas se dedicando a se melhorarem internamente, mentalmente? E é aí que o bicho pega. Caramba, os caras estão cortando uma árvore aqui hoje. Tá um barulho aqui gigante. Vocês que têm curiosidade sobre como é a vizinhança do subúrbio daqui dos Estados Unidos. Eu estou na Flórida. Realmente, eles estão fazendo alguma coisa na árvore. Dá um barulho aqui, desculpa o barulho, gente. Os caras estão cortando galho. Olha a infra para cortar um galho. Se liga. Foda, né? Um caminhão, meu Deus do céu. Aqui às vezes é assim. Eles vão resolver alguma coisa, já é uma mega operação de equipamento e de tudo para fazer um negócio tecnicamente simples, né? O caminhão de lixo é uma loucura. Vou ver se algum dia eu pego para vocês. Ele para do lado de casa, um cara dirigindo o caminhão de lixo do orgânico, e aí ele não desce do carro, ele para do lado da caçamba, que aqui tem essas caçambas de lixo, né? Aí é tipo um videogame, ele pega o ganchinho nesse, não sei o nome desse negócio aqui, dessa coisa, e põe para dentro ali do caminhão, dá uma balançada, cai as coisas de dentro, põe para fora e larga. É um cara com um joystick, tipo de um jogo. É muito doido. Voltando. Então, o que limita você hoje é o seu medo. É o medo que você tem de fazer, de experimentar, de testar.
E as pessoas, elas crescem no limite que o medo permite. Ela vai até o ponto, não estou falando de medinho, tá? Eu estou falando assim, na hora que bate e você trava. Você trava o famoso esfíncter, ele não passa nem, nem Wi-Fi e você não vai mais para frente. Então esse é o novo princípio de Peter, vamos dizer assim. É o princípio que faz as pessoas pararem de continuarem. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu gosto de olhar para o medo como uma referência. Se eu chego à conclusão de que realmente o medo é o que me trava, o medo é o que está me impedindo de crescer, se eu ressignificar isso, eu posso trazer o conceito de que se o medo é que me trava, então provavelmente as coisas que eu mais preciso fazer para crescer são as que eu tenho mais medo. E se eu tenho mais medo disso, qual que é a lógica? Se eu fizer as coisas que eu tenho mais medo... Morning! Se eu fizer as coisas que eu tenho mais medo, eu vou destravar mais. Eu vou mais longe. Então eu uso o medo como se fosse um detector de ações importantes para a minha vida. Eu uso o medo como se fosse um rastreador de mega oportunidades. Caraca, o tamanho do caminhão aqui fazendo a curva aqui. Tá bom, foi. Então, desse jeito, qual que é a lógica do processo? Eu consigo... Deixa eu passar o caminhão aqui. Caramba, hoje está movimentado o condomínio aqui. São 8h15. Estou fazendo mais tarde, porque agora mudou o horário de escola da minha filha. Antes eu estava fazendo 7 e pouco, era mais tranquilo. Mas tá bom, vamos acostumando. E mais sol, hoje eu vou passar protetor, caramba, porque, meu Deus do céu, aqui na Flórida essa hora já tá quente, já tá sol pra caramba. Então, eu uso o medo como um rastreador, um detector de oportunidades. E aí vem o conceito que eu venho trabalhando e desenvolvendo aí. Você precisa fazer aquilo que você tem mais medo. Olha que conceito doido isso aqui. Pega hoje, olha para a sua vida e pensa, qual é a coisa que você tem mais medo de tudo, de fazer? Sabe? Coisa construtiva, coisa boa, coisa para te levar para frente. O que te dá mais medo? É de abrir seu negócio? É de falar em público? É de produzir conteúdo para a internet? É de mudar de cidade, mudar de país? É de, sei lá, terminar um relacionamento que não está sendo bom mais para você? É de poder aumentar sua família? É de, não sei, começar uma família? É de trocar de emprego e trabalhar numa outra área, num outro universo? O que te dá mais medo? E quando eu trabalho esse pensamento, começa a pensar nisso. E só de pensar deve dar um negócio, bati até no microfone aqui, deve dar uma agonia, né? Deve dar um certo desespero. Olha, provavelmente é isso que você precisa fazer. Provavelmente é isso que você precisa fazer. Porque se seu maior limitador de crescimento é o medo, aquilo que você tem mais medo é o que mais pode fazer você crescer. Simples, né? Tão lógico, tão straightforward, tão direto. Então, desse jeito, minha pergunta é assim, ó, o que está te impedindo de fazer essa coisa além do medo? E você tem medo do quê? Tá? Ah, não, tá me impedindo porque eu não tenho grana, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho... Ótimo! Esse final de semana eu estava assistindo um vídeo no YouTube. Tem um cara no YouTube, eu não lembro o nome dele, não sei que pena. É muito legal, porque ele entrevista pessoas aqui nos Estados Unidos, brasileiros. Então ele conversa com as pessoas da comunidade, troca uma ideia, posta os vídeos, é bem legal. Assim, é bem antropológico, sabe? Você vê vários tipos de pessoas vivendo várias situações de vida diferentes, morando aqui nos Estados Unidos. E ele estava entrevistando um cara, Nelson, o nome dele, se eu não me engano. E esse cara está há 30 e poucos anos aqui nos Estados Unidos. O cara trabalhou em churrascaria a vida inteira, 10 anos numa churrascaria. E ele abriu um restaurante dele. E foi, cresceu e foi bem bacana. Alma Gaúcha, eu lembro do nome.
e lá em Boston. Aí eu falei, achei aquilo bem interessante, por quê? Porque ele falou uma das coisas mais geniais de todas, que beira o ridículo de simples, que é algo que eu acredito piamente, mas que as pessoas não fazem. Ele falou o seguinte, ele trabalhou 10 anos no restaurante, ele aprendeu tudo sobre restaurante, tudo. Pô, 10 anos você fazendo negócio, você aprende, né? E aí o que ele fez? Ele abriu o restaurante deu certo. E aí ele começou a fazer o restaurante dar certo, e ele gostou daquilo. Aí ele também pensou assim, pô, eu quero mexer com construção. Como que eu faço para mexer com construção? E olha a inteligência, tá? Ele pegou e falou assim, eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz para o restaurante. Se eu trabalhei no restaurante e eu aprendi restaurante, eu vou trabalhar com construção e aprender construção. E ele foi e arranjou um emprego trabalhando na construção. Arranjou um trabalho. E começou a fazer obra, como peão mesmo. E o cara, não sei se ele já tinha um restaurante ou ainda não. Aí você vai pesquisar a história do cara. Mas o ponto é que deu certo. E hoje o cara tem um monte de prédio, tem um monte de casa, tem um monte de restaurante. Tem 2, 3 restaurantes grandes, bonitos, churrascarias aqui. E isso foi muito legal. Foi muito poderoso. Trouxe bagagem pro cara. Só que qual que é o problema? Normalmente as pessoas não têm paciência de fazer isso, tá? Elas não têm paciência. Nossa, barulho. Engraçado, todo dia que eu tô vindo aqui nesse horário, os caras estão com os carrinhos aqui de cortar grama. As pessoas normalmente não têm paciência para fazer isso, porque demora. Demora você construir um grande negócio, não é do dia para a noite, não é em 5 dias. Demora 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Mas acontece, se você fizer, se dedicar. E normalmente as pessoas não têm a coragem de fazer uma diminuição. Pô, trabalho num cargo tal, trabalho numa coisa tal. Eu não aceito me diminuir. Vou voltar, tá foda. O barulho tá foda. Eu não aceito me diminuir. Eu não aceito passar vergonha, né? Eu não aceito assumir minha ignorância. Por quê? Porque inconscientemente já tem isso. Se eu sou ignorante, se eu sou ruim, se eu sou incompetente em algo, aquele é meu limite. Quer dizer que se eu mudar de área, é o princípio de Peter funcionando, inconscientemente, tá? Se eu mudar de área agora, então imagina que eu vou abrir um restaurante. Eu já tive um restaurante. Foi péssima experiência, eu odiei. Mas imagina que eu falo assim, eu vou abrir um restaurante. Sei nada de restaurante. Continuo não sabendo, tá? Depois de ter tido um. Aí eu vou abrir um restaurante. Aí eu vou lá e vou arranjar um emprego, vou virar lavador de prato, vou começar a lavar prato, Eu vou ter medo, às vezes, das pessoas me verem fazendo isso e pensarem, pô, o Sam era bom. O cara falava de desenvolvimento humano e tal. Agora o cara é lavador de prato. Olha que downgrade que ele deu na vida, né? Que rebaixada. E eu também vou estar ali perdido, porque eu não sei fazer direito, eu não sei lavar prato direito. Lavar prato em casa, né? Deve ser diferente num restaurante. Eu não sei servir uma mesa, eu não sei. E de repente, o fato de eu estar fazendo coisas que eu não sei, não tenho habilidade, e posso ser ridicularizado e eu perco status social, isso faz com que eu não faça aquilo, que eu tenha vergonha, que eu tenha medo. E aí tá aí o novo princípio de Peter funcionando. O medo está definindo. Então, além de eu ter a incapacidade de fazer, a ignorância de fazer ainda, o fato de eu ter medo, ele vem como um multiplicador. E é aí que as pessoas não crescem. Por quê? Eu, por exemplo, já experimentei ter restaurante, já trabalhar nesse mercado. Foi ruim. Mas você às vezes não experimentou um monte de coisa. Gente, desculpa o barulho aqui, viu? Tá foda, os carrinhos estão me perseguindo aqui. Os carrinhos de cortar grama. Mas você às vezes não experimentou coisas maravilhosas simplesmente por quê? Porque você não teve coragem ou você achou que a sua falta de conhecimento era um limitador. Quando na verdade você poderia ter começado do jeito mais simples, tá? Trabalhando num lugar, por exemplo. E quando você trabalha nesse lugar, você aprende. Então eu costumo dizer sempre para as pessoas, vai fazer um trabalho numa área. Você quer aprender? Vai trabalhar disso. Arranja um emprego disso. Testa por uns meses, experimenta, vê se você gosta, vê se é bom.
Você quer fazer conteúdo para rede social? Faz um, cara. Posta. Ai, mas eu tenho vergonha. Pô, aproveita. Se você tem pouco seguidor, aproveita. Que quase ninguém vai te ver. Sabe? Se você tem vergonha de pessoas específicas, cria um perfil novo e nem adiciona, nem conta para elas. Só faz, testa. Tem uma coisa que eu faço sempre na comunidade, né, para os alunos. E aliás, se você quiser fazer parte da comunidade e destravar aí seu medo de fazer vídeo na internet, de produzir conteúdo, porque é isso que está escalando muito hoje em dia, a internet. Não sei se você acha, né? Que a internet é promissora. Se você não está sabendo usar, meu amigo, minha amiga, está para trás. Então, o que eu digo sempre lá na comunidade? Começa fazendo uns videozinhos e mandando para as pessoas que você conhece. Responde o WhatsApp com vídeo. Responde direct ali do Instagram com vídeo. Você já começa a treinar. Você já começa a treinar sua capacidade de fazer conteúdo. E, pô, já é um grande negócio, você entendeu? E você já começa a praticar. Porque o único jeito de resolver a ignorância de algo, a inabilidade de algo, é com prática. Prática e, óbvio, saber o que está fazendo. Quando alguém já fez algo e tem a estratégia, isso te economiza tempo. Isso te economiza tempo. Por exemplo, vou dar cases aqui. Caralho, tiozinho, ele tá foda hoje. Tá me seguindo, filho da mãe. Esse horário aqui das 8 e pouco não tá fácil minha vida, não. Tá? Então vou dar um exemplo aqui. A gente tem um case de um aluno nosso que ele já tinha feito um monte de mentorias diferentes. Ele já tinha feito um monte de coisas, investido grana, participado de uma porrada de treinamento. E ele melhorou como pessoa, fato. Tá? Ele mesmo fala. Só que ele estava travado para produzir conteúdo. Estava travado, não ia, não rodava, não conseguia, falava que ia fazer, não fazia. Entrou para a comunidade. E quando ele entrou para a comunidade, o que aconteceu? O fato de a gente nós termos, né, nossa comunidade, é uma comunidade. Então você faz amigos, você tem pessoas ali que você troca ideia, que você encontra 3, 4 vezes por semana, que a gente tem 3 a 4 lives por semana, a gente está ali, põe todo mundo junto e a gente conversa e eu vou guiando eles. O simples fato disso acontecer e ele ver as pessoas produzindo uns conteúdos que ele falava, pô, isso aí eu consigo fazer também. Ele começou a fazer, cara. E ele está começando a ter disciplina e recorrência. E está fazendo de novo, Eu tenho alunos ali, não são alunos, né, são membros. A gente tem membro na comunidade que, cara, o simples fato de eu estar fazendo esse tipo de conteúdo aqui começou a motivar a galera. Falou, pô, que legal. Eu não preciso fazer um conteúdo mega complexo, cheio de edição, complicado. Eu só preciso ligar uma câmera e conversar com as pessoas. E aí eu estou mostrando para eles isso, e estou guiando, estou incentivando, e um está mostrando para o outro, e um está incentivando o outro. Esse é o poder do grupo, né? Então, lembra, o que impede as pessoas, às vezes, de fazerem parte de grupos? É medo ou incapacidade. Então, começa a quebrar esse paradigma, começa a quebrar esse padrão, e você vai ver que você vai conseguir render muito mais. Você vai conseguir trazer resultados melhores. Você vai conseguir experimentar novas possíveis coisas que você pode realizar. E quando isso acontecer, adivinha? Você pode encontrar alguma coisa que faz toda a diferença, que você é bom. Você nasceu para esse negócio. Já teve essa sensação? Que você nasceu para um negócio? Você nasceu para alguma coisa? E aí quando você faz, fala, nossa, até que eu faço bem. Até que eu tô mandando bem. Quer ver? Tipo aquele cara que deve estar ali em cima daquela paradinha ali, cortando. Mano, não acredito que os caras trazem esse guindaste para fazer o acabamento da árvore. É assim que a árvore fica bonitinha. É muito capricho, né? Eu não faria isso. Ficar ali em cima daquela parada ali. Deixa pra depois, né? Isso tá bonito isso daí.
Muito doido. That's a fancy way to cut a tree, right? Bom, então basicamente é isso, meu povo, tá? Você foca aí no que você tem que fazer, não deixa o seu... é um tree service muito louco aqui. Não deixa isso te impedir, foca, vai, usa a sensação como guia, tá? Porque se você souber usar essa sensação como guia, tenho certeza, você vai no mínimo se colocar numa situação de desconforto construtivo. E aí tem um conceito todo que eu quero trazer aqui para você. O que é o desconforto construtivo? Cara, é aquilo que é ruim, mas faz você ficar melhor. Sabe acordar cedo? Acordar cedo é uma M, né? É ruim. É ruim. Sabe, você dormiu, às vezes você não dormiu direito. Primeira noite que você está arrumando o horário é horrível. Você vai dormir mais tarde, é quando chega naquele horário, toca o despertador. Aí você quer dar um soneca, e aí você prometeu que não vai. E aí você sai da cama, sabe aquela dor de acordar cedo? É horrível, mas é um desconforto construtivo. Porque o legal é que se você forçar um pouquinho, você continuar acordado ali, e lavar a cara, e escova o dente. Escovar o dente é matador, tá? Escovou o dente, quase impossível você voltar pra cama. Aí você escovou o dente, já fez um xixizinho ali, já levantou, já bota desodorante, já bota uma roupa, já sai pra fazer alguma coisa. Cara, aquela dor some, ela vai embora. Daqui a pouco você tá aí, ó, acordado, fazendo as coisas e rodando. E aí você ganhou algumas horas no seu dia de manhã para você poder focar no seu projeto, no que você quer fazer. Isso é um desconforto construtivo. É exatamente a mesma coisa de você que quer fazer uma coisa diferente, você quer ir além do seu medo, você quer extrapolar esse medo, você quer testar coisas e você às vezes está parado. Se você for e vencer esse primeiro medo, essa primeira barreira, fazer seu primeiro vídeo, ir lá conversar com alguém que tem ali o que você quer, entrar na academia hoje, sei lá eu. Se você vencer essa primeira barreira, você vai ver que é igual sono. Ele meio que vai dissolvendo. E você vai se sentir mais forte, vai se sentir mais poderoso, você vai se sentir, caramba, eu fiz e eu consegui. Caramba, quer dizer que eu consigo desafiar meus medos. Quer dizer que eu consigo sobreviver, mesmo depois de desafiar meus medos. Não é tão ruim assim. E aí a gente abre um novo capítulo na sua vida, né? Um capítulo onde você tem a capacidade de fazer coisas novas, onde você tem a capacidade de abrir opções. Porque pensa, se você não testar coisas novas, você vai acabar fazendo mais ou menos o que os seus pais faziam, morando no lugar onde você nasceu. Já parou para pensar nisso? Antigamente não era assim, no período medieval, não existia uma mudança de estado social, né? de classe social, não existia uma mudança de profissão. Se você era filho do ferreiro, você ia ser ferreiro também. Se você nasceu numa cidade, você não ia morar longe. Então tem um número, eu li isso uma vez, que antigamente, começo do século 20, né, 1900 e tanto, uma pessoa, ela nascia, ela passava a vida inteira dela e ela morria sem ter ido mais do que um raio de 30 quilômetros de distância. Olha que loucura isso. Tem um filme no Netflix muito bom, que é A Vida Sob Trem, Train Life, alguma coisa. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o nome do filme. É muito legal. Mostra exatamente isso. Além de ser um filme fantástico, fala sobre a vida. É lindo, assista. É de chorar. Assiste com a família, que é bonito o filme, tá? Com a esposa, tá? Com as crianças, não diria. E é sobre isso. Sobre a pessoa não ir muito além daquele universo que ela tá. Era assim, cara, seu avô, seu bisavô, sei lá eu, dificilmente fez grandes jornadas assim, mudou muita coisa. Você nascia e morria mais ou menos fazendo a mesma coisa. Eu agradeço muito o meu bisavô, que saiu do Japão, foi para a Coreia. Eu tenho um pouco de coreano no sangue também, é estranho. Eu fiz meu exame de DNA. E aí ele saiu da Coreia e foi para o Brasil. E aí, isso era 1910, 1915, foi antes da guerra, inclusive.
E, cara, porra, aquilo foi um negócio, uma odisseia praticamente. Porque você sair do Japão e ir pro Brasil, sair da Coreia pro Brasil, isso dava ali 6 meses no mar, dentro de um navio, e que morria, não sei quantas por cento das pessoas que estavam ali dentro morriam, sabe? Não tendo às vezes o que comer. E os caras fizeram isso. Pensa, todos os escravos que foram trazidos da África pro Brasil, pro mundo, os que sobreviveram eram os mais fortes e que deram sorte. O azar, porque puta que pariu, que vida sofrida. Mas sabe, quer dizer, tinham essas pessoas que faziam essas grandes mudanças e mudavam gerações. Eu resolvi morar aqui nos Estados Unidos por causa disso. Porque eu vejo o quanto que para o meu avô, meu bisavô, foi importante mudar de país. Senão talvez teriam morrido na guerra. Olha que loucura isso. Teria virado soldado, alguma coisa, meu avô teria virado alguma coisa assim também. Meu avô nasceu em 24, quer dizer, quando dava 1940 e pouco ele tinha a idade militar. Talvez não estaria vivo, talvez não teria nem existido se ele não tivesse feito isso. Só que assim, isso tem a ver com quebrar barreira. Isso tem a ver com ir além. Isso tem a ver com ir além do status quo, do padrão, do comum, dos medos do que a gente está acostumado. Você quer fazer um resultado diferente? Experimente coisas diferentes. Faça coisas diferentes. Pense coisas diferentes. E o meu trabalho aqui é justamente isso, é botar uma ideia na sua cabeça. Uma ideia. E se tiver um solo fértil aí dentro da sua cabeça, essa ideia pode geminar e nascer uma coisa bonita. Se não, tá tudo bem também. Você continua fazendo o que você quer. Porque essa é a beleza do mundo, né? A melhor e pior coisa do mundo, qual é? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Por que que é melhor? Porque te dá liberdade de você fazer o que você quiser. Por que que é pior? Porque se der errado, quem é o responsável por isso? É você, tá bom? Então vai, capricha aí. YouTube tem uma IA incrível que sabe tudo que você gosta, tudo que você assiste, ó. E segundo o YouTube, esse é o melhor vídeo para você assistir agora. Já clica nele, assiste aqui, que você vai se divertir muito. Se inscreve no canal se não é inscrito aqui. Tamo junto, um beijo para você e até o próximo vídeo.